palavra do Senhor, ele nos diz assim: tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelaus reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor agora venha preparar o nosso coração para ouvir a pregação da palavra e assim sejamos instruídos. Oramos. Deus, o nosso desejo é que o Senhor venha agora falar ao nosso coração por meio da pregação da Tua palavra. Ó Deus, instrua-nos em cada ponto aqui que nos está proposto nesse texto, nessa passagem das Escrituras, e nos instrua, ó Deus, por meio do Teu Filho Jesus. Seja o Teu Santo Espírito nos conduzido a entender, ó Deus, o que esta porção, ó Deus, da Tua revelação tem a nos instruir e aplicar ao nosso coração. Ó Deus, nós pedimos a instrução do Senhor sobre tudo aquilo que envolve, ó Pai, não apenas os aspectos históricos da vinda do nosso Redentor, mas também, ó Deus, tudo aquilo que Ele passou, tudo que foi necessário desde o seu nascimento, todas as terríveis situações e circunstâncias que o Filho de Deus veio passar. Tem, ó Deus, para nós aqui, hoje, a eficácia da obra redentora a nosso favor. Ele foi rejeitado para que nós não fôssemos rejeitados. E nisso, ó Deus, está aqui a promessa do Senhor se cumprindo em nós. Por isso, nos instrui mais firmemente nessas verdades que vamos ouvir. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 1 e também aqui no capítulo 2, nós temos considerado o seguinte esboço aqui. Primeiro, nós vimos aqui o Messias anunciado no capítulo 1, na genealogia de Jesus. Nós vimos também aqui o Messias esperado e também recebido, quando o anjo fala com José e Maria está grávida, e depois quando Jesus também ele nasce. Nós vimos aqui também o Messias quando ele foi adorado, ele foi reverenciado, e aí começa aqui o capítulo 2 com os magos. E nós vimos agora, ou estamos seguindo por último ponto aqui no final do capítulo 2, o ponto que envolve o Messias sendo rejeitado. Então, essa é a sequência que a gente tem seguido aqui sobre todos os temas que trata aqui até o momento do capítulo 2. Essa segunda parte aqui do capítulo 2 nos leva a esse quarto ponto, quando trata aqui do Messias rejeitado, do verso 3 aí ao verso 23, e talvez pode parecer muito estranho a muitas pessoas a ideia de que um rei, e aí o sentido da palavra Messias é esse, né? É rei. A ideia de um rei aqui nesse contexto está sendo rejeitado. E por que nesse contexto aqui, o Messias, o Rei Jesus, ele está sendo rejeitado? Por que ele deveria ser rejeitado? É a pergunta que a gente tem respondido dentro desse contexto aqui. Nós devemos lembrar aqui, meus irmãos, que as Escrituras já vinham profetizando sobre o fato de Jesus como Messias, ele ter que passar por esse processo de humilhação, desse estado de humilhação desde o seu nascimento até que chegasse também a sua morte de cruz. Isso aqui me faz lembrar o fato de que
todo o processo de humilhação do nosso Senhor Jesus desde a sua concepção. E quando ele nasce, quando ele se torna criança, quando ele tem que crescer, ele precisa desenvolver. Parece estranho as pessoas ouvirem isso, que o Deus, quando se torna homem, ele tem que passar por um processo de crescimento, desenvolvimento. Isso para Cristo é um estado de humilhação. E ele deveria passar por esse processo para que, inclusive, nesse desenvolvimento ele fosse preparado para chegar até a morte de cruz, que era o que ele deveria cumprir. Então, nesse processo aqui, isso faz parte do estado de humilhação do Filho de Deus. E aqui nós estamos nesse primeiro ponto do seu estado de humilhação, que é o fato dele ter se tornado homem, ter se encarnado. E ele ter de se submeter a um processo doloroso de ser gerado durante 9 meses no ventre de Maria, ter que nascer e passar por um processo doloroso e arriscado de um parto, ter que nascer em um local inapropriado, porque nós devemos lembrar que Jesus ele nasceu em um estábulo ou em um curral de animais, de ter de passar os seus primeiros meses de vida em uma casa simples, ou quem sabe, hein, meus irmãos, até mesmo um lugar arranjado às pressas por algum conhecido de José, para que eles não ficassem desabrigados até a normalidade das suas vidas, porque José às pressas, antes do nascimento de Jesus, ou até mesmo antes de saber que Maria estava grávida, ele inclusive foi obrigado, ele e Maria foram obrigados a ter que sair da sua cidade, do seu local onde eles tinham estabilidade, para ter que ir para Belém, que era o local de nascimento, de origem da família deles, por causa da tribo de Judá. E houve toda essa instabilidade, essa dificuldade, essa tensão e o contexto em que nosso Senhor Jesus nasceu. Ainda nós devemos considerar que a vida do Messias, recém-nascido, ela também foi ameaçada por causa do rei Herodes. Nós vimos aqui que muitos bebês do sexo masculino, até 2 anos de idade, eles morreram ao fio da espada dos soldados de Herodes. Houve um grande pranto, o texto aqui que nós acabamos de ler, um grande pranto. Você imaginar que uma cidade inteira e vilas ao redor, cidades e distritos em volta, um grande pranto, lamento, desespero, luto por parte das mulheres que perderam seus filhos naquela cidadezinha. E aqui José teve de levar às pressas, na calada da noite, o menino e a sua mãe em segurança para o Egito e passarem por uma temporada no Egito até que Herodes ele viesse morrer e não mais fosse uma ameaça para a vida de Jesus. E ainda considerarmos aqui que os próprios judeus, e é uma das coisas que mais tem me impressionado nesse texto, os próprios judeus, eles ignoraram o fato de que o Messias havia nascido entre eles. Deus usou gentios para estar entre eles. Deus usou pessoas do Oriente, estranhos, pagãos, pelo menos até aquele momento ainda, por serem pagãos, de origem pagã. Eles foram usados por Deus para que viesse anunciar o nascimento de Jesus. Gentios foram usados para isso. E o próprio povo de Deus, eles não fizeram questão de entender o que estava acontecendo, ficaram alarmados por outros motivos, foram motivos políticos, motivos de cunho geopolítico por causa de Herodes. Nasceu outro rei, então isso significa que haverá um golpe de Estado, haverá uma guerra civil, o que vai acontecer? Mas não se atentaram ao fato do que realmente era o nascimento do nosso Senhor Jesus aqui. Então tudo isso faz parte desses primeiros momentos de rejeição e de humilhação do Messias. Aqui essa rejeição no capítulo 2, a partir do verso 3 até o verso 23, ela está dividida em pelo menos 3 estágios. O primeiro estágio aqui envolve a fuga para o Egito. O Senhor Jesus está sendo tirado do meio do seu povo. Concentre-se nisso. O Senhor Jesus, repito, ele está sendo... a ideia é de que está sendo despejado do meio do seu povo. Segundo estágio aqui desses primeiros momentos de vida do Senhor Jesus, no segundo estágio de humilhação e também de rejeição, a ameaça de um rei. E um rei falso. Esse rei que representa, inclusive, o próprio Satanás, o próprio diabo, que, como o Apocalipse 12, nós já vimos anteriormente, deixa claro lá que, no relato, de que o dragão se põe diante da mulher que estava grávida para gerar a luz e ele tenta matar o menino. Ali é uma clara referência ao que Herodes, então, fez aqui no contexto de Mateus capítulo 2. Terceiro, nós temos aqui, nesse último estágio, a sua residência na cidade de Nazaré. E o que isso significa aqui? Foi esse o ponto que, inclusive, nós estaremos para completar no sermão de hoje. Mas eu quero rapidamente lembrá-los desses 2 primeiros estágios, para que a gente possa compreender o todo do que nós devemos aplicar na sequência do terceiro estágio. Primeiro aqui,
nesses primeiros dois estágios. Eu não vou tratar cada um em específico, mas eu quero tratá-los num todo aqui nessa primeira parte. O primeiro e o segundo estágios, que é a fuga para o Egito e a ameaça do rei Herodes tentando matar o menino Jesus, eles envolvem aqui o fato de que, em primeiro lugar, desde lá do verso 13 até o 18, Jesus ele está sendo ignorado pelo seu povo. Em segundo lugar, ele está sendo hostilizado pelo falso rei desse povo. Vamos aqui ao verso 13 rapidamente, eu quero que você acompanhe aí, observando nos versos. Primeiro o verso 13. Verso 13 aí nos leva ao evento que sucedeu a ida aí dos magos até o menino Jesus, e o quanto que isso causou um grande reboliço entre os judeus e principalmente na corte de Herodes. Nós vimos lá nos versos de 1 a 4 que os magos, eles procuravam o menino Jesus, e eles chegaram com uma grande comitiva. Eu não sei se necessariamente haviam centenas de pessoas, mas eram bastante pessoas, dezenas, ou até a gente pode arriscar que eram centenas de pessoas junto com esses magos. A gente também não sabia a quantidade de magos que haviam. A palavra mago significa sábios, sábios em todos os aspectos do conhecimento humano. Esses grandes sábios tinham com eles servos, tinham com eles muitas pessoas, e essa grande comitiva começaram então a passar pelas ruas da cidade de Jerusalém, que era a capital da Judéia, gritando para todos os moradores ali, dizendo: olha, onde está o rei dos judeus para que nós possamos adorá-lo? Isso provocou então, como a gente já viu lá, o fato de que a população ficou extremamente inquieta, confusa, ficaram extremamente agitados, como o próprio texto diz, alarmados. A palavra alarmados tem relação com a palavra desesperados, e eles queriam entender o que estava acontecendo ali, o que estava se procedendo. E mais ainda Herodes, com o fato de que ele tinha um pouquinho mais de noção, de entendimento, de conhecimento. Você vê o que é uma religião quando as pessoas estão na ignorância do entendimento das Escrituras. Elas não conhecem mais as Escrituras. Quando aqui, nem o povo entendendo o que estava acontecendo, porque nem se lembravam mais das profecias, você tem o fato de que o próprio rei Herodes, que tinha um pouquinho mais de conhecimento, porque ele era assessorado pelo Sinédrio, o texto nos deixa claro isso lá no início do capítulo 2, ele vai então e lembra da profecia. E nesse contexto ele é usado por Satanás para ameaçar a vida de Jesus Cristo. Você tem os magos e a sua comitiva também seguindo aí para Belém, e lá a presença e a visita deles também tornaram público e notório a presença do menino Jesus naquela cidade. Então ali todos, veja que não estava mais discreto, agora Jesus estava notório diante de todos, e todos sabiam onde é que José, Maria e o menino Jesus moravam. Todos que eu digo, eu estou agora aqui colocando no seu contexto geral, obviamente. Muitas pessoas ali naquela pequenina cidade, que na época talvez tivesse os seus 2 ou 3 mil habitantes, para a época, né? Para aquela época. Hoje Belém tem mais de 20 mil habitantes, a cidade de Belém nos dias de hoje, mas para aquela época 2 mil pessoas era um número relativamente grande de pessoas numa cidadezinha daquela, e era notório que Herodes expressasse o seu ódio por Jesus Cristo, e sem ninguém aqui no contexto de Belém, ninguém avisou, ninguém se preocupou com o fato de que o que poderia acontecer com o menino Jesus. E simplesmente então nós temos uma intervenção divina, onde o anjo mais uma vez fala com José em sonho, avisa ele que ele deveria sair imediatamente de Belém para que eles pudessem seguir para o Egito. O verso 14, nós temos aqui o fato de que a situação do nosso Senhor Jesus se encontrava extremamente difícil. E como também aí não estava difícil para o próprio Herodes matar o nosso Senhor Jesus, e o anjo ele deixa bem claro aqui em suas palavras que Herodes, literalmente o texto está dizendo, Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E é uma clara e imediata obediência aqui da parte de José quanto à sua responsabilidade de proteger. E veja que o texto enfatiza 3 vezes o menino e sua mãe, porque José não era pai biológico de Jesus. Isso ficou muito claro para eles. O menino e sua mãe. Claro que Maria era a esposa de José, mas a referência que é dada aqui é que José é apenas um instrumento de Deus para que ele pudesse tutelar, cuidar e ter o privilégio de participar desse crescimento, desenvolvimento e proteção do menino até que ele se tornasse adulto, ele estivesse pronto para cumprir sua obra redentora. E nesse contexto aqui, nós somos lembrados
no verso 15, que nos é deixado claro aqui que eles foram para o Egito. E quais as razões que a gente pode pontuar a ida deles para o Egito? Primeiro, porque o Egito não era aqui um lugar de difícil acesso para aquela época, mas ao mesmo tempo era um país que estava fora da jurisdição de Herodes, então eles teriam proteção. Segundo lugar, nós somos lembrados aqui também que haviam muitos judeus morando naquele país. A primeira diáspora espalhou os judeus por todos os lugares da época do Império Macedônico. Depois que Alexandre o Grande invadiu a Babilônia, invadiu outros impérios, e assim os judeus eles se espalharam por vários lugares do mundo daquela época. Então haviam muitos judeus que moravam no Egito, e eu até imagino, não estaria errado se concluíssemos isso, é apenas uma suposição, é claro, mas não estaremos muito longe de perceber que provavelmente José encontrou algum conhecido, ou teria encontrado algum parente distante talvez, que lhe desse algum resguardo, lhe desse algum tipo de apoio logístico, uma casa, algum lugar para que eles pudessem ficar abrigados e ali morarem por um tempo. E é interessante ver, se me permite lembrá-los aqui, que no final, no momento em que o texto, a partir do verso 10 e 11, lá do capítulo 2, fala que os magos, eles deram presentes ao menino Jesus. Vocês lembram quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Não deu brinquedo, não deu Lego, não deu nada disso. Deu o que para ele? Deu algo que está relacionado ao próprio ofício dele de rei. Ele é rei. Eles deram coisas preciosas, valiosas, que têm valor material. Então eles deram dinheiro ao rei, em certa medida, tesouros ao rei. E provavelmente, eu imagino, que esses presentes serviram exatamente, na medida exata, na providência divina, para que José pudesse sustentar sua esposa e o menino Jesus até o tempo que eles retornassem para Nazaré. É a providência divina cuidando do menino. É uma situação aqui misteriosa. Eu vou arriscar dizer que meio cabulosa para nós seres humanos ver que Deus, o Filho de Deus, se submete a esse estado de tamanha humilhação para que pudesse cumprir sua obra redentora. Tem que ser sustentado em condições humildes para que pudesse então cumprir sua obra redentora. A gente já tem dificuldade, né? Em certa medida isso é arrogância da nossa parte. Quando alguém nos dá uma ajuda, a gente está precisando, e às vezes isso é muito de homem, né? Homem tem muito isso. Passando dificuldade, alguém vai lá e oferece uma ajuda e a gente não quer. Não, eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Não quero. Não quero. E em certa medida isso pode ser um tipo de arrogância da nossa parte. Jesus se submeteu a tudo isso. A tudo isso. Vamos seguir, porque eu quero chegar hoje na sequência aqui dos versos finais, mas só lembrá-los que no terceiro ponto aqui, a razão para ir do Egito, meus irmãos, é uma profecia. Não foi apenas circunstâncias aqui fatalistas. Não foi meras coincidências que estavam acontecendo naquele momento, mas aqui nós temos o porquê Jesus teve que fugir para o Egito, o porquê da perseguição contra ele, a hostilidade contra ele, porque há uma profecia, lá no contexto de Oséias, capítulo 11, verso 1, foi proferida, talvez mais ou menos 500 anos antes desse episódio aqui de Mateus 2, quando Oséias, ele disse, Oséias foi a boca do nosso Senhor Deus falando, dizendo, do Egito chamei meu filho. Então nós temos aqui uma profecia, e profecia nos faz lembrar de dois momentos importantes na história da redenção. Você percebe que as profecias, elas usam como fundamento o passado, para falar do futuro. Nós temos aqui, então, Deus usando Oséias para usar um elemento do passado, que foi o contexto da saída do povo de Israel do Egito. Você lembra como que o povo de Israel se viu envolvido no Egito? Por que eles foram escravizados durante 430 anos no Egito? Foi porque Deus tirou Jacó, Israel, por meio de José, tirou para que eles fossem ser preservados da fome no Egito. Veja que mais uma vez o Egito é um ambiente aqui que é usado, um cenário que é usado para a preservação da vida do povo de Deus. E aqui agora também apontando para o futuro, lembrando aqui no contexto de Oséias que o nosso Redentor seria preservado, a sua vida seria preservada
no Egito. Por isso que ele diz: do Egito chamei meu filho. Então, a profecia tinha que se cumprir. O verso 18, agora nos dá início aqui ao segundo estágio, onde o menino Jesus ele é odiado por um falso rei. E a primeira constatação aqui de Herodes é que ele caiu na sua própria armadilha, porque ele é mentiroso. Lembra do verso 8? Ele mentiu para os magos. E aqui nesse contexto, agora Herodes usa da sua própria artimanha, no contexto em que ele repete exatamente o que o diabo, que é o seu pai, dá no seu coração e designa no seu coração fazer, que além de mentir, ele agora atenta contra a vida do nosso Senhor Jesus. E aqui, no verso, na sequência, nós temos aqui, mais uma vez, a ordem se cumprindo, quando nós devemos considerar que Herodes e também os seus soldados, eles então cumpriram as Escrituras mediante a profecia de Jeremias capítulo 31, verso 15, que havia anunciado a eles, lá no verso 18, quando diz, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Mais uma vez, profecia se cumprindo. Quero que você fique bem, isso aqui que vai chegar na aplicação final. Uma profecia, ou uma segunda profecia se cumprindo nesses eventos históricos. E aqui, meus irmãos, a profecia está revelando a natureza e o propósito do que deveria acontecer. Mais uma vez aqui a ideia de revelar por meio de uma história do passado o que no futuro da história da redenção iria acontecer com a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. O que Jeremias está aqui rememorando é o momento em que Raquel, a segunda esposa de Jacó, chorou por seus filhos José e Benjamim quando eles partiram do Egito. É óbvio que Raquel não estava viva quando isso aconteceu. Você percebe aqui a ideia de alegoria? Porque o fato, na verdade, foi que ela chorou pela morte. Quem chorou pela morte de Raquel quando ela esteve no momento do seu parto difícil? Benjamim. Então Jacó chorou, lamentou, e o lugar onde isso aconteceu foi nos arredores onde naqueles dias, diz Jesus, era a cidade de Belém. A cidade de Belém é taxada como um lugar de sofrimento, uma cidade onde está estigmatizada com a ideia de lamento, sofrimento, choro, pranto, por causa do que aconteceu com Raquel. Mas aqui ele faz uma alegoria, como se Raquel estivesse chorando pela partida dos seus dois filhos, que é José e Benjamim, porque eles foram para o Egito. Primeiro o caso de José, especialmente José, porque José foi para o Egito não por sua própria vontade e em circunstâncias favoráveis. Tentaram matar José, mas ele não foi morto por providência divina. Os irmãos dele se acovardaram, mas venderam ele como escravo para os ismaelitas e ele foi levado para o Egito como escravo. E aqui nesse contexto ele está lembrando exatamente os fatos que apontam para o momento em que Herodes havia matado, feito aqui uma chacina ou um infanticídio aqui, um massacre, matar todos os meninos de 0 a 2 anos, assim como também Faraó fez com todos os meninos de 0 a 2 anos, na tentativa de matar também Moisés. O terceiro estágio. O terceiro estágio começa no verso 19. E aí, como eu já disse anteriormente, observe que todos esses aspectos que envolvem tudo que está acontecendo, toda a investida de Satanás contra o nosso Senhor Jesus Cristo, toda essa tensão, humilhação e sofrimento que ele está passando, veja que tudo isso está sob o controle soberano de Deus. A partir do verso 19 a gente pode perceber isso. Herodes morreu naquele mesmo período, talvez no ano 4 depois de Cristo, é a referência que nós temos de data. Mas Deus ele pôs o fim terreno à vida de Herodes. Isso mostra que o mal, meus irmãos, o mal ele pode afligir os filhos de Deus, mas nunca o mal prevalecerá sobre o povo de Deus. O mal pode nos trazer sofrimento, nos trazer angústias e perdas, mas o mal não prevalecerá sobre o povo de Deus. E Deus ele preserva o seu povo como ele preservou o seu Filho encarnado. O verso 20, aí por isso que mais uma vez José está recebendo uma terceira ordem por parte do anjo, para que agora ele possa sair do Egito. E o verso 21, ele nos leva aqui mais uma vez ao fato de que José está obedecendo uma ordem para retornar à Judéia.
Talvez você olhe para o fato de que os versos 20 e 21, mais uma vez repetindo, o fato de que o anjo está falando com José e José está obedecendo. Isso aqui, na verdade, está expressando a fé dele no menino Jesus, não é no anjo, mas é a fé dele, a esperança dele ter o privilégio de carregar sobre o seu colo, como por tantos anos ainda da infância de Jesus, carregou sobre o seu colo, talvez sobre os seus ombros, levou pela mão, como ele era criança, por todas as vezes, todo ano, quando eles iam para Jerusalém adorar o Senhor e oferecer sacrifício de holocausto. E o nosso Senhor Jesus, sendo acompanhado, ele todas as vezes que eles tinham nesses momentos, ele olhava para o menino Jesus e com certeza ele via ali, não era apenas um menino, um filho que ele adotou, mas ele olhava ali e dizia: esse é o Redentor que irá tirar o pecado do seu povo. E aqui José obedece por fé. Fé. Você entende o sentido de fé aqui? Nesses momentos ainda iniciais do povo de Deus no período da nova aliança, com o nascimento de Jesus, eles não tinham toda a escritura revelada. Por isso que Deus usou um anjo para falar com José. Interessante isso. Deus usando ainda os seus meios extraordinários para revelar a sua palavra, para dar ordens. Ordens não no seu sentido apenas de obediência por obediência, mas a obediência baseada na fé. É isso que nós devemos lembrar enquanto cristãos. A nossa obediência a tudo que Deus nos manda fazer, meus irmãos, não é simplesmente pela mera obediência ao que é a lei estritamente. A lei, ela só faz sentido para nós que somos cristãos quando nós a obedecemos por meio de uma pessoa. A nossa obediência só é aceita por Deus. As nossas boas obras só são aceitas por Deus, porque esse é o sentido de boas obras, é obediência. Só são aceitas por Deus, Pai, porque elas são obedecidas, elas são submetidas na nossa vida pela perfeita obediência e submissão do Filho de Deus, para que então o Pai não olhe para nossas obras, para que Deus não venha olhar para o que estamos fazendo por nós mesmos, mas quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, Ele está olhando para o Filho dele, que é o perfeito, obediente, Filho obediente, submisso a tudo que Ele ordenou para o seu Filho. E o Filho obedeceu voluntariamente. Esse é o sentido que envolve aqui os versos 20 e 21. Olha o verso 22. Quando aqui nós temos o discernimento se manifestando a José, quando ele vê agora o perigo. Veja, há uma ordem para que ele vá de volta para a Judeia, mas nós temos aqui ainda José percebendo que havia um perigo, que era o filho de Herodes, Arquelau, que assumiu agora o trono do seu pai no governo da Judeia. Nós não sabemos muito sobre este homem, mas nos é suficiente saber aqui no texto que ele era tão cruel quanto seu pai, tão asqueroso, pagão, idólatra quanto o seu pai. E mais uma vez, nós temos aqui uma outra lição importante: quando Deus usa o mal, Deus usa o que é cruel para conduzir todas as coisas para o bem do seu povo, e inclusive na vida do seu Filho amado. E o nosso Senhor Jesus está se submetendo a todo um processo de ordens sendo estabelecidas, porque Ele está sob a guarda de homens. Veja como é que Deus fez essas coisas, como é que Ele conduziu todas as coisas. O verso 23, ligando agora ao verso 22, lá no verso 22 nos diz que por advertência divina, ou seja, Deus mais uma vez, conduzindo aqui os caminhos de José, fez com que ele levasse o menino e sua mãe para a região da Galileia. Olha o que o verso 23 então vai nos dizer. Ele vai nos dizer que José não voltou para Belém, porque Belém era 10 quilômetros próximo de Jerusalém. Era muito arriscado ficar em Belém. Mas nós temos aqui José retornando para a cidade de Nazaré, da cidade da qual ele era de origem. Veja que um pouco sobre essa cidade, ela envolve aqui as aplicações finais sobre o nosso Senhor Jesus. Quando você vai para Lucas capítulo 2, verso 4, nós somos lembrados de onde José saiu quando ele precisou ir fazer o censo na cidade de Belém, por ordem do rei Herodes.
Nós temos aqui lá em Lucas 2,4 dizendo que José ele era de Nazaré. Nós somos lembrados aqui também que Nazaré não era uma cidade bem vista pelos judeus. Nazaré ficava na parte norte, era uma cidadezinha estigmatizada pelo desprezo que os judeus tinham por ela e também pelos seus habitantes. Talvez a razão de Nazaré ser tão desprezada assim, não era só Nazaré, mas aquela região, a parte norte da região da Judéia, era uma região não benquista pela parte sul. Vocês devem se lembrar que historicamente, eu vou tentar aqui não me prolongar nessa parte, mas a gente precisa lembrar que essa rixa, essa rejeição dos judeus para com a parte norte de Israel se deu primeiro quando Roboão e Jeroboão causaram uma guerra civil no povo de Israel. O reino do norte e o reino do sul se dividiram, as 10 tribos do norte, as duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram na parte sul. E esses dois reinos divididos. Até que no momento em que a Síria invadiu a parte norte, e eles foram levados cativos pelos assírios, mas passado muito tempo, muitos anos, talvez séculos, quando as 10 tribos de Israel se misturaram com os povos pagãos, primeiro com os assírios, depois com os babilônicos invadiram a Síria e tomaram tudo que era da Síria, inclusive depois invadiram Judá e eles tomaram Judá. E assim então, depois de muito tempo, os assírios, os babilônicos, os medos persas, eles tinham as mulheres, lembram do contexto de Gênesis 6? A história se repete. Ímpios se misturando com crentes, e aquilo então fez com que as 10 tribos se dissipassem. Eles não tivessem mais a preservação do povo de Deus, não apenas do sangue, mas principalmente a preservação do contexto espiritual. E aqui, provavelmente isso foi o estigma que tenha causado tamanha rejeição por parte dos judeus, porque os judeus se consideravam um povo puro. Isso era até motivo de um notório racismo da parte dos judeus quando eles se consideravam um povo superior. Lembra que Paulo, algumas vezes, ele fala que nem grego nem judeu. Diz nem homem nem mulher, mas todos aqueles que creem no Filho de Deus, eles são do povo de Israel. Romanos deixa isso claro, a carta aos Gálatas deixa isso claro. Mas no contexto aqui, veja que Jesus então se torna a sua segunda, digamos, sua segunda cidade, se torna agora uma cidade considerada desprezada. Olhe, por exemplo, lá em João capítulo 1, versos 45 e 46, quando nós temos o diálogo de Filipe com um homem chamado Natanael. E é interessante ver que quando Filipe ele está dizendo dos feitos miraculosos, maravilhosos do Senhor Jesus e também das suas pregações, veja como que Natanael reagiu em relação ao que Filipe estava dizendo sobre Jesus Cristo. O que Natanael usou como argumento? Ele zomba das palavras de Filipe, dizendo: pode vir algo de bom de Nazaré? Jesus ficou com esse estigma. Jesus ficou com essa pecha de que ele era de Nazaré, então ele não confia muito nesse pessoal de Nazaré não, que esse pessoal é meio complicado. Foi esse o estigma que ficou claramente do nosso Senhor Jesus. Você também tem lá em João 7, verso 41, aqueles que não acreditavam na messianidade de Jesus, e eles ironizavam Jesus Cristo, dizendo: porventura o Cristo virá da Galileia? Porque qual era a concepção da vinda do Messias? Virá de Jerusalém, o rei tem que nascer na capital, berço de ouro. E aqui, essa concepção totalmente distorcida, porque o Senhor Jesus não nasceu nessa circunstância. Eles não compreenderam qual é o sentido. E lembra a pergunta que eu fiz no início do sermão? Por que um rei tem que ser hostilizado? Não faz sentido um rei ser hostilizado. Por que um rei como nosso Senhor Jesus deveria ser rejeitado? Para que se cumprisse as Escrituras sobre tudo isso que envolvia não apenas o ministério, mas a obra redentora que Jesus haveria de realizar. Você tem José, que ele não foi para Nazaré por sua vontade própria, meus irmãos, mas foi para Nazaré para que se cumprisse o que a palavra de Deus havia dito, quando aqui agora ele usa no verso 23, ele usa essa expressão dizendo: ele será chamado Nazareno. É claro que se você procurar isso no Antigo Testamento, você não vai encontrar.
Não tem lá nenhum texto literalmente dizendo isso nas profecias do Antigo Testamento, mas apenas está lembrando de que Jesus seria identificado como pessoas desprezadas e rejeitadas. E Jesus não apenas seria comparado a elas, mas Jesus ele estaria no meio delas. Jesus andaria com elas. Jesus conversaria com essas pessoas desprezíveis e asquerosas. Por exemplo, as pessoas mais próximas que caminharam e tiveram intimidade com o nosso Senhor Jesus, e que andaram com Ele, aprenderam dele e conviveram com Ele, estiveram do seu lado a todo tempo, seus discípulos, era dessa mesma estirpe. Isso aqui nos lembra de que estirpe nós somos. De que estirpe nós somos? Você acha que você é alguma coisa? Nós não somos nada, nós somos comparados às coisas mais asquerosas. A Bíblia, quando fala do ser humano, quando ele vai dizer quando ele fala do ser humano no seu estado natural, ele lembra que o ser humano é uma das coisas mais asquerosas que ele se tornou, apesar de ter sido criado à imagem de Deus. Por causa do pecado, nos tornamos as coisas mais miseráveis e desprezíveis do mundo. E o nosso Senhor Jesus, por que ele tem que ser rejeitado e humilhado? Para que ele esteja no meio de pessoas asquerosas, nojentas, as mais miseráveis, para que ele pudesse então vir até nós, como o próprio nome dele diz, Emanuel, para que ele estivesse no nosso meio, junto conosco, e pudesse nos entregar a salvação. Olhe, por exemplo, o Salmo 22, versos 6 ao 8. O que nos diz sobre isso? Isso aqui é uma menção que nos lembra desse último ponto de profecias. É um conjunto de textos que vai nos remeter a isso. Por exemplo, o Salmo 22, versos 6 ao 8. Nós vamos ler aqui. Ele diz assim... Salmo 22, versos 6 a 8. Mas eu sou verme e não homem. Olha essas palavras. Eu gostaria que você se visse nelas. Davi ele está falando e ao mesmo tempo, não apenas lembrando dele, mas lembrando do estado que o nosso Senhor Jesus ele estaria. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livrou-o, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Que as palavras agonizantes do rei Davi, lembrando que Jesus Cristo, por diversas vezes, ele orou esse salmo. Jesus amava os salmos. É uma lição muito importante, me permite abrir esse parênteses aqui, como que os salmos dos nossos dias são tão rejeitados a ponto das igrejas ficarem assustadas quando se diz, vamos cantar um salmo? Eu acho interessante como que no meio reformado presbiteriano, nos nossos dias, as pessoas têm medo de cantar os salmos, porque se elas cantarem os salmos, elas vão ser taxadas de radicais. Estranho isso, né? Mas os salmos é a expressão mais clara das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo todos os dias meditava e orava e falava com Deus por meio dos salmos. Vamos lembrar que no momento mais terrível da sua vida, no momento em que ele está sendo entregue à morte de cruz, aquelas palavras registradas, Deus meu, por que me desamparastes, é apenas uma menção de que Jesus a todo momento ele estava orando isso. E ele repetia aquilo como meditação e reforço para que pudesse estar ali firme diante do propósito que deveria se cumprir na sua morte. E ele orava, Deus meu, por que me desamparaste? Aquelas palavras elas estão registradas especificamente no momento em que ele já está na cruz, preso à cruz, e ele dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Que é o Salmo 22. Salmo 69, versos 8, 20 e 21. Versos 8, 20 e 21. Salmo 69, 8, 20 e 21. Diz assim. Vou esperar os irmãos procurarem. Os versos 8, 20 e 21. Salmo 69. Ele diz assim, tornei-me estranho a meus irmãos. Literalmente, os próprios irmãos de Jesus em um determinado momento olharam para ele e acharam que ele era louco.
Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Você lembra o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, e deram para ele, para matar sua sede, deram de beber vinagre. O Senhor Jesus rejeitou. Agora olha para Isaías, muita coisa para comentar nisso aqui, eu não vou comentar, não dá tempo, deixa para outra oportunidade. Mas o último texto é Isaías 53, os versos 2 e 3. Um texto bem conhecido. Isaías 53, versos 2 e 3 apenas. Isso resume muito bem todo o sofrimento e rejeição que o nosso Senhor Jesus passou desde sua infância. Desde sua infância. O texto diz, Isaías 53, 2 e 3. Vou esperar os irmãos encontrar. O texto diz, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Em Atos capítulo 24, verso 5, eu não vou ler, mas eu quero só lembrar que nesse texto, isso se estende também aos cristãos. Isso se estende aos cristãos porque em Atos 24, verso 5, ele nos lembra que os primeiros cristãos, eles foram apelidados jocosamente, foram apelidados de a seita dos nazarenos. Foram xingados de nazarenos, assim como o nosso Senhor Jesus foi chamado de o homem de Nazaré. As minhas aplicações finais, meus irmãos. Primeiro, eu quero lembrar que o início de uma vida humana, aqui do nosso Senhor Jesus, é parte do seu estado de humilhação como Messias. O que nós devemos lembrar aqui é que Jesus, ele possui, a partir da sua encarnação, duas naturezas distintas, uma divina e uma humana. E aqui, meus irmãos, quando se trata da natureza divina, eu quero te lembrar que Jesus, ele não precisou se desenvolver, não houve necessidade dele progredir, nem de crescer em conhecimento, força e estatura, porque ele é Deus. Mas algo misterioso acontece quando o nosso Senhor Jesus, ele então se submete à encarnação. O nosso Senhor Jesus, quando ele agora está no seu estado encarnado, ele agora se torna carne como um de nós, Jesus, ele teve de se submeter a todo um processo natural de se tornar homem. Ele teve de se rebaixar ao fato de ter que ser gerado no ventre de uma mulher, de nascer, ser um bebê, ter de aprender, se desenvolver, passar pela infância, ser criado pelo seu pai adotivo ou por uma mãe biológica, teve de conviver com seus irmãos de sangue, teve de lidar com os pecados dos seus irmãos, teve de lidar com os pecados de todos os seus familiares, inclusive ele teve de sofrer por causa dos pecados dos seus próprios pais terrenos. O Redentor, nosso Senhor Jesus, teve que passar por todo esse processo. E mais especificamente, quando criança, ele foi humilhado para que a sua obediência e submissão à lei de Deus ela fosse completa, perfeita e satisfatória, não ao seu pai adotivo, mas que ele fosse obediente perfeitamente ao seu pai que está no céu. E nisso, Jesus ele teve que sofrer os mesmos sofrimentos, constrangimentos, tristeza, consequências naturais do pecado. Ele não pecou, mas ele sofreu as consequências do pecado no seu próprio corpo. Ele sentiu dor, ele se machucou, ficou doente, como toda criança fica, chorou por diversas vezes, menos de pirraça. Alguém já viu uma criança não chorar de pirraça?
alguma vez na sua vida? Jesus foi o único bebê que não fazia pirraça. Você imagina o privilégio que foi José e Maria ter um filho tão obediente assim. Era hora de dormir? Dormia. Era hora de comer tudo que tinha que comer na papel? Comia. Não fazia uma piada, não precisava fazer brincadeira do avião para servir a comida para ele, porque ele comia tudo que ele era servido. Imaginou isso? As mães aqui estão olhando para mim como... Porque nem eu e nem você passamos por isso, e agora nós que temos filhos, também nós não vamos ter esse privilégio que Maria e José tiveram. Mas eles tiveram que lidar com os pecados dos outros filhos, inclusive contra o próprio Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor Jesus, ele teve que aprender a falar. Deus, o Filho de Deus, teve que aprender a falar, teve que aprender a engatinhar, andar, viver, crescer como uma criança. Mas em tudo isso, quando Lucas capítulo 2, verso 52 nos diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, primeiro diante de Deus e também dos homens. Essa é a primeira aplicação que eu quero trazer a vocês, do porquê que Jesus teve que submeter esse estado de humilhação. Mas em segundo lugar, tudo que aconteceu com o nosso Redentor, ainda que pequeno, já estava nos propósitos soberanos de Deus. Uma das coisas que Satanás, ele acha que ele tem poder, é de agir e interferir em tudo aquilo que está determinado na história. Ele ainda tem essa mentalidade. Mas, meus irmãos, tudo o que aconteceu, todas essas tragédias que envolveram o contexto da vida do nosso Senhor Jesus, tudo aconteceu porque Deus é soberano e Deus é quem fez com que tudo isso convergisse para a vinda do Filho de Deus e a sua obra redentora. A soberania de Deus na salvação dos eleitos está aqui nos ensinando no contexto em que Jesus é rejeitado ainda quanto bebê. Deus tem em suas mãos os desígnios da história, Ele faz com a nossa vida o que Ele quer, e nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui alguns dias, porque a nossa vida está sendo sustentada pelo nosso Senhor. Por isso que o ponto ápice do que nós firmamos na nossa fé em Cristo Jesus envolve a soberania de Deus, a soberania de Deus. Terceira e última aplicação é que a rejeição que o nosso Senhor Jesus passou, ela nos beneficia para a nossa redenção e principalmente, meus irmãos, para a nossa comunhão com Deus. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui nos lembra que Jesus ter sido rejeitado pelos homens, Ele ter ficado sozinho neste mundo, foi passar, meus irmãos, foi necessário para que em sua rejeição, não fôssemos também rejeitados e hostilizados por Deus na sua ira. Nós deveríamos passar pelo que Jesus passou. Nós deveríamos ser hostilizados e mortos, e não só uma vez. Nós já vimos semana passada que essa ira de Deus deveria se manifestar em nós repetidas vezes, infinitamente, por toda a eternidade. Nascer, sofrer, morrer, assim como Jesus, e depois ter que nascer de novo, morrer, é um sofrimento eterno. Mas para que isso não viesse a acontecer conosco, Ele foi rejeitado, para que nós não ficássemos sozinhos quando nos viesse também a rejeição, a humilhação, a perseguição e o sofrimento por causa do nome dele. Ele foi rejeitado, eu repito, para que quando vier contra nós a rejeição, a humilhação e a perseguição daqueles que odeiam a Deus, Ele prometeu que não nos deixaria só. Ele foi rejeitado, porque na rejeição dele, Ele agora está dizendo: eu sei o que é ser rejeitado. Vocês não podem suportar a rejeição que eu passei, mas vão rejeitar vocês. Mas eu quero dizer a vocês que a minha rejeição, o fato de terem me humilhado, me rejeitado e me matado, foi para que vocês não viessem ficar abandonados sozinhos.
A rejeição do nosso Senhor Jesus mostra que ele foi abandonado pelo seu próprio povo de sangue, para que ele não abandonasse o seu povo de uma linhagem espiritual, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Amém. Vamos orar.